Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Raquel Luiz e hoje estou aqui para a gente refletir e vou fazer uma pergunta para você. Você, quando olha para um espelho, você gosta? Você ama o que você vê? Vou fazer essa reflexão hoje e vou dar um exemplo. Quando eu fiz uma cirurgia, porque eu fiz a cirurgia e teve que fazer o esvaziamento total, né? Então, ficou esse sinal aqui, né? Ficou. E isso foi o quê? Há 15 anos atrás. Então, já teve dias que eu andava feito um robô, que eu falava como criança, né? E quando começou a ficar dessa forma, né? Que ficou fundo, né? Porque o cirurgião, ele teve que fazer teve que fazer o esvaziamento total, né? Então, ficou assim. E quando aconteceu isso, começou a ficar assim, muitos falavam para mim usar lenço, né, para me colocar o lenço. Mas as pessoas que falavam para mim usar lenço, elas estavam com, não estavam gostando do que via e também estava com vergonha. Eu via nitidamente que tinha pessoas que estavam com vergonha. Mas nunca me perguntaram se eu estava com vergonha. E eu nunca tive vergonha, até porque, ó, se você prestar atenção, eu só uso o cabelo assim, ó. Eu podia usar o cabelo para esse lado para esconder. Mas eu não posso esconder e eu não quero esconder. Quando eu me olho no espelho, eu vejo o belo. E foi isso que me deu condições de chegar até onde eu cheguei. Porque não é fácil você nascer com normal, você nascer com tudo bonitinho e ficar assim. Mas eu fiquei. E o que faz? Quando falaram para mim usar lenço, eu digo, eu não vou usar lenço, porque parecia que eu ia usar uma máscara. E eu não gosto de máscara. Eu não suporto mentira. E máscara para mim é isso, é uma mentira. Às vezes eu uso filtro aqui. Hoje eu não estou de filtro. Às vezes eu uso filtro porque todo mundo usa. Mas eu gosto assim, da minha cara assim. Então, quando você se olha no espelho, o que você vê? Tem muita gente que minha orelha é muito grande, meu nariz é não sei o que, minha boca é não sei o que, e faz barbaridade na pessoa. Mutila a pessoa. Isso, a verdadeira palavra é essa. Se mutila para achar que fica bonito. Mas não fica. Mas quando você tem um impacto como eu tive, aí você não tem escolha. Aí ou você vive com a sua real, ou você vai passar o resto da vida vivendo uma mentira. Já pensou se eu, 15 anos, se eu nesses 15 anos andasse com um lenço aqui? Teve uma atriz que ela teve um acidente de carro, e aí ela estava gravando, né, novela, e ela andava com lenço. E eu acho que ela só tirou depois que ela se sentiu segura, né? Mas eu nunca usei. Nunca usei. Porque sempre quando eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Eu me acho bonita, foi assim que Deus me fez. Então eu gosto. E tem gente que não gosta. Eu vejo muitas pessoas que não nasceram, por uma situação ficaram sem o braço, sem a perna. Eu já vi um rapaz muito bonito que não tem os 2 braços e as 2 pernas. Eu não li muito a história dele, mas parece que ele não nasceu daquela forma. Foi algo que aconteceu. E aí? Ele ia parar a vida dele? Ele não ia mais se olhar no espelho?
Pelo contrário, depois que ocorreu isso, ele casou. Conheceu a esposa dele num país aí e casou. Então, não é isso. Não é essa cicatriz, né? Não é o que ocorreu da minha vida que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha essência. Não. Não é. Às vezes tem gente que tem mancha aqui. Ai, meu Deus do céu. E fica se reclamando, na realidade. Mas não é aquela mancha que vai mudar a sua essência. Não foi o que aconteceu comigo que vai mudar a minha essência, não. O que aconteceu comigo me fez entender que eu sou muito bonita. Olha, tem uma pessoa... Vou beber uma aguinha aqui. Ela me conheceu quando eu tinha 18 anos. 18 anos. Meu Deus, meninazinha novinha, bonita, como eu sempre fui e sou. E aí, depois que eu operei, ele veio me visitar. E quando ele ia saindo, ele falou: nem a enfermidade tirou a tua beleza. Gente do céu. Eu sei que aquilo ele não falou para me animar, até porque eu nunca fiquei desanimada. Até porque eu passo pela prova dando glória a Deus. E eu sei que eu passo pelo deserto e Deus está pertinho de mim. Eu sei que ele falou daquilo que veio do coração. Porque ele me conheceu com 18 anos. E ele falou isso. E eu nunca esqueci. Nunca. Porque é verdade. E se você se ama, se você acha você bonita, não é uma simples cirurgia que vai tirar a sua beleza. Eu vou em todos os lugares, eu não uso lenço em lugar algum. Eu amo sapato alto, eu amo estar com minha cara bonita, eu amo meu cabelo bonito. Nada tirou a minha essência. Mas para muitos, eu sei que para muitos, isso aqui seria o fim. Porque tem pessoas que para ela o externo vale muito mais do que o interno. O que ela está vendo aqui vale muito mais do que a essência de uma pessoa. A minha essência, o meu caráter, ele justifica a beleza que eu tenho. Eu transbordo por causa da minha essência, do meu caráter. Eu gosto. É claro que eu tenho defeito. Todo mundo tem defeito. Quem é que não tem defeito? Todo mundo tem defeito. Mas as minhas qualidades não deixam ver esse ocorrido. Não. E é claro que tem muitas pessoas que olham para mim e se fica incomodada, não acha bonito, mas eu não posso fazer nada. E às vezes a pessoa não está falando nem de mim. E às vezes a pessoa está falando dela mesma. As pessoas que pediram, que me deram a sugestão de colocar um lenço, às vezes ela não estava falando de mim, ela estava falando dela. Ou ela estava falando que se tivesse a condição dela, ela nunca mais ia tirar o lenço, nunca mais ia sair de casa. Então, às vezes, as pessoas falam muito mais de si do que da pessoa em foco. E eu nunca deixei nada me abalar. Nunca. E olha que eu já, por conta da cirurgia, eu já falei até como criança. Às vezes, né, tinha o celularzinho, às vezes a pessoa ligava e eu falava alô. Aí a pessoa dizia: dá pra você chamar a sua mãe? Desse jeito. Eu já mãe de 2 filhos. E eu entendia. Às vezes ria. Nossa, às vezes eu ria demais. Porque a pessoa achava que eu era uma criança. Por conta da voz, né? Por conta da cirurgia. Então, nada disso me abalou.
No começo, acho que uns 2 meses, 3 meses, no máximo, eu andava feito um robô. Andava feito um robô e muitas pessoas olhavam pra mim e eu achava normal, porque não é normal uma pessoa andar feito um robô, né? E também ela não tinha o direito de saber da minha história, né? Não tinha por que a pessoa saber da minha história. Quem sabia da minha história, tudo bem. Agora, quem não sabia, o que eu podia fazer? Nada. E hoje, onde é que eu tô? Hoje eu já falo normal. Pelo menos nunca mais ninguém falou, chame sua mãe que eu quero falar com ela. Não. Então, é isso que eu quero dizer pra você. Quando você se olha, o que você vê? E se você teve alguma situação de acidente, situação de uma cirurgia, depois disso, quem você virou? Porque se eu deixasse essa cicatriz aqui falar por mim, eu não estaria nem respirando. Se eu deixasse muito preconceito de pessoas falar de mim, eu não estaria nem respirando. Então, quando você olha no espelho, o que o seu reflexo transmite? A situação que você está hoje, que eu não sei qual é, mas você sabe. Quando você se olha, o que você transmite? Tem pessoas que saem de um relacionamento e olha, gente, eu já tive essa experiência, já fui deixada com um menino no colo, né? Um menino que não tinha nem 2 anos, já fui deixada com ele no colo, e eu sei que a experiência é muito ruim, mas tem pessoas que faz daquela experiência, parece que um trem passou por cima da pessoa. Tudo tem seu tempo. Só não vai deixar essa situação definir você. É claro que muitas e muitas noites, muitos dias, você vai olhar no espelho e ver um desastre. Só que nada não é para sempre. E aquele desastre que você acha que vai acabar com você, talvez seja a força que vai lhe dar para você recomeçar. Talvez seja o combustível que vai levar você muito mais além. Porque você tem que se amar primeiro. Olha, tem dor maior do que uma mãe ou um pai que perdeu um filho? Tem dor maior? E a pessoa se recompõe, a pessoa volta em si. Então nada tem que ser maior do que a sua essência. Hoje estou deixando para vocês refletirem, para nós refletirmos, né? Eu espero que a partir de hoje, quando você se olhar no espelho, você veja realmente quem você é. Você não é aquela pessoa que você está olhando no espelho acabada, sem perspectiva, sem futuro, não. Você não é, não. Você está sendo, por algum motivo, que eu não sei qual é, mas você não é aquela pessoa. Se seu cabelo tá feio, se seu rosto você não se reconhece mais, faça algo pro seu cabelo. Comece a lavar. Lave seu cabelo, a primeira coisa. Coloque, se você gosta de batom, coloque um batom. Se recomponha, que você vai ver quem você é. É isso que eu tô deixando para vocês hoje. Peço que vocês deixem seu joinha, se inscreva no canal, mande para aquela pessoa que eu sei que você sabe que precisa ouvir isso. Muito obrigada por estar aqui. Beijos, Raquel Luiz.